O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Vamos hoje resgatar alguns conceitos que são poucas vezes lembrados e que, inclusive, muitas pessoas acabam parando e dizendo assim: o que é isso? Eu quero falar de compaixão, eu quero falar de empatia. Mas, primeiramente, eu quero resgatar um conceito que vem das neurociências, que define o que é a compaixão e o que é a empatia. A empatia é uma ação que nos faz se colocar no lugar do outro. Porém, quando eu faço isso, eu também passo a viver o sofrimento que o outro vive. Já na compaixão, eu também me coloco no lugar do outro, mas eu não me permito absorver o sofrimento dessa pessoa. Essa diferença, ela tem um papel muito importante. Porque quando eu me coloco no lugar do outro e eu não me permito internalizar essa dor e esse sofrimento, eu deixo a minha alma livre, no sentido de não ser acompanhada por sombras, por uma escuridão que vai me impedir de trabalhar com fatos que verdadeiramente vão poder levar auxílio ao outro. Ah, Pai Clécio, poderia ter algum problema de ser empático? Gente, nenhum. No nosso processo de relacionamento dentro da sociedade, dentro desse mundo material, e muitas vezes com entidades no mundo espiritual, nós nos compadecemos e a empatia, ela aflora. E muitas vezes nós acolhemos nos nossos braços aquela pessoa e a gente chora junto. Só que muitas vezes nós precisamos levar ao outro ferramentas para que essa pessoa cresça, ferramentas para essa pessoa se desenvolver. E nós precisamos resgatar um conceito que diz o seguinte: o maior gesto de amor que eu posso oferecer a outra pessoa nem sempre é o afago. Muitas vezes eu preciso sacudir essa pessoa, eu preciso, entre aspas, batê-la para ela poder despertar. E essas ferramentas, a aplicação disso de uma maneira eficaz, ela vem pela compaixão. Agora, independentemente do momento, da pessoa, do instante que eu estou vivendo com alguém, nós precisamos resgatar aqui uma outra palavra e uma outra ação que, se ela não existir, nós vamos nos afastando cada vez mais da empatia e da compaixão, que é a ação de cooperar, é a cooperação. O que é cooperação? É o estar com o outro, cooperar, agindo junto. Para eu poder cooperar, eu preciso diariamente executar um exercício que é muito difícil e muito árduo. É um exercício de renúncia ao ego. É o exercício de me afastar do egoísmo. O que é o egoísta? O egoísta é aquele indivíduo que de maneira alguma está preocupado com a dor, com a necessidade e com o problema do outro. Ele quer que se dane. Ele quer saber dele, da conquista dele e do alcance do objetivo dele, independentemente de qualquer situação. Isso não nos impede de viver um exercício que é fantástico e extremamente saudável, que é o de sermos egocentrados, centrados em nós mesmos, para nós nos desenvolvermos, para nós reconhecermos as nossas inabilidades, as nossas incapacidades
e fundamentalmente tudo aquilo que é fundamental para que a gente cresça enquanto um homem espírito. E o egocentrado ele é muito diferente do egoísta. Porque no momento correto, na hora certa, ele vai estar se abrindo para cooperar. E a cooperação, ela é uma ação que então vai levar à empatia, que vai levar à compaixão, que só vai ser desenvolvida e internalizada em nós, homens espíritos, se nós egocentrarmos, se nós pararmos para refletir sobre os nossos passos, a nossa caminhada, a nossa necessidade de conhecimento, se a nossa intenção ela é coerente com as nossas atitudes. E aí nós paramos de agir de maneira impulsiva, sem pensar, e que nos leva a uma crença falsa de que nós estamos no caminho certo. O que nós precisamos ter muito claro é que a perda da cooperação que nos leva à compaixão e à empatia são sintomas gravíssimos de uma doença social. Por quê? Porque absolutamente nenhum espírito na Terra ele tem a capacidade de viver sem uma mão estendida, em algum momento da sua vida. Nós não damos conta de fazer tudo, de carregar tudo, de sentir tudo, sem em algum momento ter alguém para compartilhar. Eu não falo aqui de quantidade, eu não estou falando de uma multidão. Eu estou falando de pessoas que eventualmente possam estar ao nosso lado. A partir do momento em que eu tenho a crença de que eu posso, eu transformo o meu egoísmo em arrogância. E a minha arrogância em onipotência. E de uma maneira muito delirante, eu começo a internalizar a certeza de que eu sou um Deus e de que eu posso tudo. E que essa minha arrogância e essa minha onipotência, sim, é o que vai determinar não só o meu caminho, mas o caminho de todos aqueles que estão à minha volta. Você poderia estar se perguntando o seguinte: Pai Clécio, por que você está falando de empatia? Por que você está falando de compaixão, de cooperação, de egoísmo? Eu estou falando tudo isso porque eu me cansei de ouvir e de ver ações e discursos, tanto nos meios sociais quanto nos meios de desenvolvimento espiritual, em que pessoas são colocadas de lado. O desenvolvimento e o crescimento de uma pessoa, ela não se dá com receitas de bolo. Faça isso. Aquela frase que muitos de vocês já ouviram. Você é médium, você tem que vir para a casa espírita. A sua vida vai melhorar depois que você trabalhar a sua mediunidade. Parte disso é uma mentira. Não adianta você desenvolver a sua mediunidade se vibracionalmente você se conecta com aquilo que não é supremo. Não adianta você desenvolver a sua mediunidade para fora dos templos, dos terreiros, você passar a adotar uma atitude oposta àquilo que lhe é ensinado. Não adianta você desenvolver a sua mediunidade acreditando piamente que as suas entidades são seus empregados. Ou que os orixás, o seu Deus, ele está ali para lhe servir. Não adianta nós carregarmos títulos bonitos
termos carros do ano, cifras nas nossas contas bancárias, e nós não respeitarmos as pessoas, não nos darmos a dignidade de dar bom dia, boa tarde, e no momento de dor simplesmente perguntar: você está precisando de alguma coisa? Conheci na minha vida muitas pessoas com muitos títulos, pessoas com muito dinheiro, e pessoas supostamente muito respeitadas dentro dos seus ciclos de religação a Deus, que não eram compatíveis com essa admiração. O contrário do egoísmo é a humildade. E dentro do Evangelho de Jesus, na Igreja Católica, se coloca uma afirmação que é muito verdadeira e que pode ser carregada para qualquer religião. O egoísmo é uma das chagas da humanidade, porque nós nos desprovemos da humildade. Nós centramos o foco da vida em nós. Nós paramos de cooperar, de viver empatia, de viver a compaixão. Nós nos tornamos seres humanos arrogantes, que não dão valor, não acolhem e não vivenciam aquele outro ser humano que foi escolhido em determinado momento para estar ao seu lado. Sua esposa, seu marido, seu filho, seu colega de trabalho, seu vizinho. Então nós precisamos pensar que não basta títulos, não bastam cifras, não basta ajoelhar e rezar, não basta bater no peito ou usar uma camiseta dizendo que é filho de uma determinada entidade, idolatrar uma alma. Se você não faz por ter o merecimento de estar acompanhado por ela. Porque certamente, dentro de um contexto espiritual, semeando a arrogância, a onipotência, o egoísmo, você vai estar acompanhado, sim, de muitas almas. Nenhuma delas é levada. Os nossos parceiros espirituais de ascensão, de conhecimento, que nutrem a nossa alma enquanto homem e espírito, eles só conseguem nos ofertar a partir do momento que nós abrimos nossos braços para estarmos recebendo. E a abertura desse braço, ele vem através das nossas atitudes. Vem através da coerência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Ao contrário disso, eu não vivo um mundo espiritual. Eu vivo um fascínio. Eu vivo uma ilusão. E essa ilusão, se você não está querendo me ouvir e crer no que eu falo, ela será despida em algum momento da sua vida, com toda certeza. Meu anjo da guarda, saúde o seu anjo da guarda. Um grande abraço.